Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. Festejar o 25 de Abril? Com certeza. Festejar o 25 de Novembro, alto e para o baile. A pergunta tem sempre impacto garantido entre certos bípedes implumes. É divisivo, dizem eles, sem perceberem que divisivo é usarem a palavra divisivo sem corarem de vergonha. E porquê? Porque há portugueses que não se revêem no 25 de Novembro, acrescentam. O momento pede união nacional, sem maiúsculas, claro, não uma guerra de trincheiras entre as direitas e as esquerdas. Entenda a justificação. Pena que seja tão débil. O 25 de Novembro é divisivo. Claro que é. Divide os democratas daqueles que sonhavam com uma solução soviética ou talvez cubana para Portugal. Pelo mesmo critério, o 25 de Abril também é divisivo. Divide os democratas daqueles que preferiam a continuidade do Estado Novo ou, em alternativa, uma evolução chilena da situação sem as branduras de Marcelo Caetano. A pergunta fundamental, porém, é outra. E nós com isso? Desde quando os perdedores da história têm uma tutela permanente sobre as preferências dos restantes? Aliás, não apenas dos restantes, da maioria. Em importante estudo do ICS ISCTE para o Expresso, os portugueses foram questionados se o 25 de Abril e o 25 de Novembro devem ser comemorados. A maioria, 56%, responde que sim, talvez por ver em ambas as datas um não rotundo ao autoritarismo político. Que os mandarins não entendam as coisas dessa forma não admira. Tem sido assim desde 1974. Os portugueses querem isto, os portugueses querem aquilo, e depois, quando os portugueses finalmente dizem o que querem, é um balde de água fria. As eleições presidenciais ainda vêm longe, mas como serão as primeiras sem Marcelo Rebelo de Sousa no enquadramento, é natural que os candidatos a candidatos já andem por aí à solta em declarações e fadigas. À direita temos Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. O primeiro declara em público que a Troika não confiava no segundo, e o segundo acusa o primeiro de olhar para a austeridade como um bem virtuoso, não como um mal necessário. Quem ganhou esse primeiro embate? Talvez Portas. Ser o candidato da direita sem a sombra da austeridade a pairar-nos sobre a cabeça sempre é uma vantagem competitiva. À esquerda, tudo depende do processo judicial de António Costa. Se a investigação do Ministério Público se prolongar por 2024, lá se vai a possibilidade de um cargo europeu. Mas abre-se um caminho para as presidenciais e a narrativa até já está montada. Fui derrubado por poderes ocultos e o anterior presidente não mexeu um dedo para o evitar. Razão suficiente e urgente para mudar de cores no Palácio de Belém. Aconteceu em Bruxelas. Conservadores de toda a Europa queriam um espaço para discutir ideias. Falamos de nomes diversos das mais diversas famílias conservadoras, como Eric Zemmour, Suella Braverman ou Nigel Farage. O presidente da Câmara da Cidade, com aquele respeito que a nova esquerda costuma exibir nas questões de liberdade de expressão, começou por pressionar os recintos disponíveis para que não acolhessem semelhante clientela. Depois, quando estas manobras mafiosas não resultaram, enviou a polícia para bloquear o acesso ao espaço do encontro, a tentação irresistível de qualquer tiranete. Só a justiça conseguiu impedir in extremis este momento suicidário da democracia belga. Até quando? Não sabemos, até porque o ar do tempo parece apontar em direções sombrias. O Ocidente, depois de considerável barbárie, lá foi aceitando a ideia de que a paz civil não se obtém pela imposição de um único dogma. Pelo contrário, a imposição do dogma é a principal ameaça à paz civil, o que talvez aconselhe a alguma tolerância preventiva. Felizmente, a nova esquerda tem saudades desses tempos pré-contemporâneos, em que o pluralismo era encarado como um perigo a ser extirpado sem dó nem piedade. Pobrezinhos, tão modernos se acham e tão medievais se revelam. Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho.